Fala torcedor, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal do YouTube. Eu sou o Theo Miranda e mais uma vez venho aqui para falar com vocês sobre Santos. E mais uma vez sobre uma vitória do Santos. Santos 2, Palmeiras 1, ou melhor, Palmeiras 1, Santos 2, já que a partida era a mando da equipe alviverde e contou apenas com a torcida do clube da capital. O Santos consegue a terceira vitória seguida sob o comando de Marcelo Fernandes, uma terceira final, um jogo fundamental tanto para a parte moral quanto para a parte matemática do Campeonato Brasileiro. O Santos já havia vencido duas outras finais contra candidatos diretos contra o rebaixamento. A virada por 2-1 contra o Bahia em Salvador e a goleada por 4-1 sobre o Vasco na Vila Belmiro. Dessa vez o Peixe venceu um rival que inclusive não vencia há 4 anos. No dia de hoje que eu estou gravando, no dia 9/10, completa exatos 4 anos em que o Santos venceu o Palmeiras pela última vez. Tinha sido no Brasileirão de 2019, por 2-0 na Vila Belmiro. O Santos de Sampaoli vencia com gols de Gustavo Henrique e Marinho. Dessa vez, o Santos de Marcelo Fernandes vence o Palmeiras por 2-1 na Arena Barueri, com gols de Marcos Leonardo, ou melhor, de Rincon e de Marcos Leonardo. O Rincon foi quem empatou a partida. E mais uma vez, assim como tinha sido contra o Bahia, o Santos vence e de virada, se mostrando o verdadeiro time da virada, como o clube se nomeou nas redes sociais, já que foi uma brincadeira com a tal da incorporação que a torcida do Palmeiras fez sobre um canto muito próprio da equipe santista, que já como eu posso dizer, marca registrada da torcida do Peixe, que é a do Santos, o time da virada, Santos, o time do amor. Dessa vez o Palmeiras tinha se apropriado dessa música, mas o Santos fez essa brincadeira nas redes sociais, achei que valeu muito a pena. É sempre bom, quando você vence, tem que brincar sim, independente de quem seja adversário. Como o Santos brincou com o Vasco, o Santos brincou dessa vez com o Palmeiras. Eu acho que a brincadeira no esporte é muito válida. O Inter, por exemplo, está numa fase complicada no Campeonato Brasileiro e enfrentou o Grêmio, que é terceiro colocado, venceu e provocou. Então eu acho que a provocação no esporte ela é muito legal, muito importante para o rendimento do esporte no nosso país e do espírito esportivo que vive em cada um. Então, eu acho que é muito importante essa brincadeira. Vale ressaltar que o Santos quebrou um tabu, por um lado, de vencer o Palmeiras após 4 anos, mas manteve um tabu. O Santos chegou a 12 jogos em sua história na Arena Barueri, nunca tinha perdido, tinham sido, nas 11 partidas anteriores, 5 vitórias do Peixe e 6 empates. Dessa vez, chegando a 12 jogos, o Santos empata essa média com 6 vitórias e 6 empates. Como eu disse anteriormente, encerra o tabu. Acho muito importante ressaltar o trabalho do treinador Marcelo Fernandes, que já somou 9 pontos, algo que parecia ser inimaginável. O Santos vencer 3 jogos seguidos. Muitos já davam o Santos como um clube rebaixado e o treinador conseguiu reviver esse elenco, esse clube tão grande que é o Santos, e conquistou mais pontos em 3 jogos. Já tinha conquistado mais pontos em 2, né? Porque nos 5 jogos anteriores ao Marcelo assumir, em 5 jogos, prestem atenção, 5 jogos, cada vitória vale 3, o Santos disputou 15 pontos. O Santos tinha vencido 5 pontos. De 15, o Santos conquistou 5 nas 5 partidas anteriores ao Marcelo Fernandes. Quando ele assumiu, em 2 partidas, o Santos alcançou 6 pontos. E em 3, o Santos agora chega a 9 pontos seguidos, 3 vitórias em 3 jogos. Marcelo Fernandes cada vez mais se mostrando o treinador ideal para o Peixe. O esquema dele mais uma vez funciona, dessa vez ele manteve. O time que está ganhando não se mexe. Ganhou contra o Bahia usando 3-5-2, ele manteve contra o Vasco. Ganhou do Vasco usando 3-5-2, ele manteve contra o Palmeiras. E novamente vence e convence. Dessa vez o Marcelo não contou com peças importantes, já que não contou com o Dodô, lateral esquerdo, titular do Santos, que vinha atuando como zagueiro pela esquerda numa nova posição e vinha se dando muito bem por lá. O Dodô recebeu o amarelo contra o Vasco e ficou suspenso para o clássico contra o Palmeiras. Então foi o zagueiro Messias, que veio do Ceará no começo do ano, quem atuou na posição do Dodô, na vaga do Dodô, né? Na posição, o Santos alterou a formação. O Dodô vinha atuando como zagueiro pela esquerda, o Messias atuou como zagueiro centralizado e inverteu. O João Basso, que era o centralizado, foi para a direita e o Joaquim, que era o zagueiro da direita, virou e foi para a esquerda. Então houve uma reformulação ali na organização da defesa santista que deu certo. O Santos tomou apenas um gol de bola aérea, sempre perigosa, sempre um ponto fraco da torcida da equipe santista, mas que
Por outro lado, se a bola aérea defensiva é o ponto fraco, a bola aérea ofensiva vem se tornando um ponto-chave para esse time. O passo à frente que eu quero destacar é logo essas bolas aéreas ofensivas, as jogadas ensaiadas do Santos de Marcelo Fernandes. Foram fundamentais para essa equipe. Foi fundamental para o empate contra o Bahia em Salvador, quando o Bahia vencia o Santos por 1-0, uma cobrança de falta ensaiada, o Joaquim é quem desvia de cabeça para o meio da área e o Marcos Leonardo empata a partida. Contra o Vasco, a bola parada foi fundamental para o 2-1, porque surgiu uma cobrança de escanteio acho que é do Soteldo, se eu não estou enganado, ele cobra no primeiro pau para o Dodô, que é um jogador de baixa estatura, que então é um elemento surpresa nessa bola, dá uma casquinha para trás e o Rincon chega fazendo o gol, até então seu primeiro com a camisa do Santos. E contra o Palmeiras essa jogada se repete, porém não era o Dodô, já que o Dodô, como eu disse anteriormente, estava suspenso. Foi o Joaquim quem desviou para trás, fez a casquinha, a famosa casquinha. E sim, ele novamente, o volante, novo capitão da equipe santista, Tomás Rincon, apareceu novamente para em 2 jogos marcar o seu segundo gol com a camisa do Santos, fazendo o Santos 1, Palmeiras 1 até o momento. E claro, mais para frente ele, o Marcos Leonardo, o artilheiro do Santos da temporada, viria a virar a partida para o Peixe e conquistar os 3 pontos. O que eu queria destacar também, por fim, nesse novo esquema do Santos aí com o Marcelo Fernandes, é que ele se utiliza de um mecanismo que sempre foi um ponto forte do Santos. O Santos, desde que eu me entendo por gente, é uma equipe veloz e por isso tem os contra-ataques como ponto forte desta equipe. Seja na época do Dorival, em 2015, na época do Neymar, até na época do Sampaoli mesmo, que era uma época que o Santos propunha mais o jogo. O Sampaoli ainda assim abusava, de certa forma, de bons contra-ataques, sabia por onde atacar na hora que recuperava a bola. E o Santos de Marcelo Fernandes consegue e já entendeu que por onde o Santos sai, pelo seu meio de campo, porque tem um Rincon que tem um bom físico, um bom desarme, mas tem um bom passe, tem uma boa noção defensiva para iniciar as jogadas, mas tem o Jean Lucas que é extremamente veloz, ofensivo. O Jean Lucas é vertical, ele raramente pega uma bola e solta de lado, ele sempre pega a bola e corre em muita velocidade, com um bom drible, com um bom passe, uma boa visão de jogo, ele corre em direção ao gol adversário, então gera uma produtividade maior para o time do Santos. O Palmeiras, por outro lado, já que eu já disse que o Santos vinha embalado, era o momento ideal para o Santos quebrar esse tabu, porque o Palmeiras vinha em um momento muito ruim no campeonato, vinha de 2 derrotas seguidas, agora chegando a 3ª seguida, né? Já tinha perdido para Grêmio e Bragantino fora de casa, 2-0 para o Grêmio, 2-1 de virada para o Bragantino, agora em casa, né? Já que não pôde usar o Allianz Parque por conta do show do The Weeknd, atuou na Arena Barueri e o Santos venceu, então a 3ª derrota seguida do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, uma certa crise no Alviverde, somada, claro, à eliminação na semifinal da Libertadores para o Boca Juniors nos pênaltis, essa sim disputada no Allianz Parque, que o Palmeiras acabou levando a equipe argentina para os pênaltis e perdeu por lá, então o Palmeiras fora, o Palmeiras que segue vivo, entre aspas, assim, no Campeonato Brasileiro, abriu uma distância de 11 pontos agora para o líder Botafogo, mas ainda acredita nessa conquista, então pode ser que acabe o campeonato, um ano, após muitos anos de várias conquistas, o Palmeiras pode ser que fique apenas com o Campeonato Paulista. Mas estamos aqui para falar sobre Santos, não é? Então vamos falar sobre a situação do Peixe na tabela. Com a vitória sobre o Palmeiras, o Santos agora é o 14º colocado com 30 pontos, ficando a 3 pontos de distância do Z4, tanto de Vasco quanto de Goiás, respectivamente 17º e 18º, a 1 ponto à frente do Bahia, que é o 16º, empatado em pontos com o Cruzeiro, que é o 15º, porém tem um jogo a menos do que o Santos, que foi adiado esse da última rodada, porque seria contra o Cuiabá na Arena Pantanal. E como a seleção brasileira atuará lá, a CBF preferiu poupar o gramado para que chegue em perfeitas condições para o jogo da seleção. Então Cruzeiro e Cuiabá adiado para o sábado que vem, logo após o jogo da seleção brasileira na Arena Pantanal. 1 ponto atrás agora, o Santos 14º, né? O Cruzeiro 15º, Santos 14º, agora passando para a parte de cima. O Santos está a 1 ponto atrás do Corinthians, com o mesmo número de jogos. O Corinthians que recentemente trocou de treinador, demitiu o Luxemburgo, nome inclusive cotado para assumir o Santos quando o Aguirre caiu, mas graças a Deus eles preferiram permanecer com o Marcelo Fernandes, que vem dando um bom resultado, vem dando certo no Peixe. E 2 pontos atrás de um 12º e do 11º, Internacional e o Cuiabá. O Cuiabá, como eu disse, tem um confronto direto
contra o Cruzeiro, tem um jogo a menos no caso, né? Então pode ser que essa distância para o Cruzeiro seja mantida, pode ser que esse empate para o Cruzeiro em ponto seja mantido, pode ser que ele passe a ser um ponto atrás do Cruzeiro, ou pode ser que ele aumente para 3 pontos em relação à equipe mineira. Os destaques da partida, eu gostaria de primeiramente destacar a estreia como titular do Morelos, que foi um jogador que se demonstrou muito produtivo ofensivamente, é um cara que não tem medo de finalizar, ele bate a gol, é algo que eu sinto que algumas vezes falta nessa equipe do Santos, essa finalização a gol. Então o Morelos se mostrou muito importante nesse quesito, é um cara forte fisicamente que se mostrou muito móvel. Eu tinha um pouco de medo, achava que talvez o Morelos fosse um 9 muito parado, mas eu achei que ele conseguiu se movimentar bem e pode ser que ajude muito o Santos, não só agora nessa reta final de ano, porque em janeiro, no ano que vem, na próxima janela, fatalmente o Marcos Leonardo será negociado. E com o Morelos como opção no ataque santista ao lado do Soteldo, o Santos não precisa ir atrás de um outro 9, por já ter o Furt como reserva ótimo. Então, que entrou bem, inclusive, no segundo tempo, muito importante para o Santos conseguir manter esse resultado foi a entrada do Furt. Outra entrada que aconteceu no segundo tempo, mas não foi recorrente como a do Furt, o Silveira, Maximiliano Silveira, uruguaio, finalmente, depois de sua chegada, conseguiu estrear com a camisa do Santos, e logo em seguida da sua entrada conseguiu dar uma assistência para o Marcos Leonardo. Então o uruguaio finaliza a sua partida de estreia com uma assistência. O Silveira, que eu não vou passando aqui rapidinho, tá? Ninguém comenta que eu falei sobre isso, mas o Silveira perdeu um gol feio, viu? Tinha que ter feito, o Silveira desperdiçou uma oportunidade que podia ter custado a partida para o Santos. Então é um ponto negativo, mas como deu certo, como venceu, vamos manter apenas o destaque para a assistência do Silveira para o Marcos Leonardo, uma jogada de muita esperteza da dupla de ataque santista no momento. Silveira mais móvel do que o próprio Furt, por isso que o Silveira entrou ainda junto ao Marcos Leonardo e o Furt na vaga do menino santista, por ser características mais parecidas. Agora o destaque dos jogadores que estiveram em campo. O goleiro João Paulo, eleito craque da partida em votação popular, não é novidade para ninguém que acompanha o Santos, que é um baita de um goleiro, um dos melhores do país, e mais uma vez fez uma partida sensacional, fundamental para o Santos ter tomado apenas um gol. O Marcelo Fernandes, eu tinha falado que ia falar de jogadores, mas não tem como não destacar mais uma partida de Marcelo Fernandes, bem tecnicamente, bem mentalmente. O psicológico do Santos já é outro, o Santos não se abala mais ao tomar um gol, o Santos, pelo contrário, ao tomar um gol o Santos reage. Então eu acho que o mental foi uma questão muito importante implementada pelo Marcelo Fernandes nessa sua nova passagem pelo Santos. 3 jogos, 3 vitórias, é o melhor resumo que eu posso fazer para vocês sobre a qualidade dele. É um treinador que está pronto. E agora o Santos, além de ser um grande revelador de jogadores, o Peixe revela técnicos pelo jeito. Então, parabéns ao Marcelo pelo trabalho, pelo ótimo trabalho que vem fazendo no Santos. Agora, eu queria destacar a partida do zagueiro Joaquim, que deu assistência para o gol do Rincon, mas não é nem por isso, nem pelo lado ofensivo. Gostaria novamente mais uma partida defensiva excelente do Joaquim. Joaquim que ganhou a maioria de suas batalhas aéreas, batalhas no chão, mas as batalhas aéreas são fundamentais, porque o Palmeiras tem essa bola aérea ofensiva muito perigosa. Então o Joaquim não deixar o Palmeiras se criar pelo alto é muito importante. Então mais uma boa partida, mais uma boa atuação. Assim como havia sido contra o Grêmio e contra o Bahia, o Joaquim vai bem de novo, tá? Passou por momentos de instabilidade na temporada, mostra-se um pouco irregular, mas por enquanto está numa faixa alta dessa irregularidade e a gente espera que se mantenha por lá e se torne constante. O Marcos Leonardo não dispensa apresentações, é um jogador, uma revelação santista que nos últimos 13 jogos marcou 11 gols. Então é uma peça-chave, uma peça fundamental, é o jogador mais importante, na minha opinião, do Santos na temporada. Sem ele, a situação do Santos seria lamentável, seria uma lástima. O Santos fatalmente já estaria lá, juntamente a América Mineiro e Coritiba, como praticamente garantidos na segunda divisão do ano que vem. Então o Marcos Leonardo, peça-chave, peça fundamental, muito bom jogador, o menino da Vila, que marcou o gol da virada mais uma vez e garantiu mais 3 pontos na conta do Peixe. E por fim, o que para mim, diferente da votação popular que elegeu o João Paulo, Tomás Rincon, para mim, pela segunda partida seguida contra o Vasco, eu também escolhi ele. Para mim, Tomás Rincon, venezuelano, volante, é o craque da partida, não apenas pelo gol marcado. Assim como contra o Vasco ele marcou o gol e não foi apenas por isso que foi o melhor jogador em campo. Claro que isso se soma aos outros detalhes, mas não apenas por isso.
O Rincon dominou a defesa santista e conseguiu brecar muito bem as jogadas pelo meio de campo da equipe do Palmeiras. Então ele é fundamental nessa parte defensiva. Mas o ponto-chave dele para mim é o início das jogadas santistas. Ele é o nosso primeiro armador. Nós não temos... Ontem nós tivemos o Nonato, que teve uma partida apagada, em teoria, como armador. Então quem se mostrou um pouco mais nessa parte ofensiva foi o Jean Lucas, mas mesmo quando nós temos Jean Lucas e Lucas Lima, nós não temos apenas um meio armador. Nós temos, como ontem, pelo menos dois, porque o Rincon é o primeiro armador desse time. Ele começa a jogada muito bem, ele clareia para os seus companheiros conseguirem tocar sem a presença de adversários. Então eu acho que o Rincon, mais uma vez, é a peça mais importante do elenco santista na partida. Claro, somando, o mais importante não significa que os seus demais companheiros não sejam importantes, como foi Marcos Leonardo, Morelos, João Paulo, Joaquim, Jean Lucas, mais uma vez, muito bem. Kevson e Lucas Braga foram bem na partida também. João Bastos, que é um baita de um zagueiro. O Nonato eu achei o único jogador que eu achei apagado. Aí a entrada do Camacho eu prefiro não comentar, porque eu acho que é um jogador que não agrega e que se eu ficar comentando vai parecer que eu estou querendo queimar o jogador, então prefiro não entrar em detalhes. O Camacho, que já foi importante para o Santos, mas hoje se mostra um nível abaixo daquele que o Santos espera. O Santos agora terá uma folga, a nação santista pode respirar, ficar 11 dias em paz, porque terá a data FIFA. O Brasil enfrenta tanto a Venezuela de Soteldo e Rincon, que foram convocados. Soteldo, que camisa 10 da seleção, Rincon, capitão da seleção venezuelana, ambos convocados para a partida contra o Brasil. E na quinta-feira o Brasil enfrenta a Venezuela, e no domingo o Brasil enfrenta o Uruguai também. Então o Santos terá esses 11 dias de descanso e enfrenta o RB Bragantino, vice-líder do Campeonato Brasileiro, na próxima quinta-feira na Vila Belmiro, às 8 horas da noite, horário de Brasília, para mais uma final de campeonato, para ver se dessa vez embala e pode ser que se afaste por fim dessa briga contra o rebaixamento. Santos, um time muito organizado. É claro que se a gente olhar a tabela, a gente vai falar, pô, uma partida entre 14º e segundo, é claro que o segundo é extremamente favorito. Porém, o futebol não mostra isso. As últimas 3 partidas do Santos, o Santos apresenta um dos melhores desempenhos dos clubes da Série A, mas sem dúvida é uma das melhores crescentes. Então o Santos vem de uma alavancada e então terá um jogo equilibrado contra o Bragantino, que já é uma equipe boa. Então o Bragantino estava aqui, o Santos estava aqui, agora o Santos alavanca e pode chegar a um nível próximo ao que o clube de Bragança apresenta. Então teremos uma boa partida. Bragantino e Santos, que normalmente acabam empatados, é uma partida com muitos empates, mas dessa vez é importante para os dois a vitória. O Bragantino, para se quiser brigar pelo título contra o Botafogo, não pode desperdiçar pontos. E o Santos, se quiser logo se livrar dessa briga contra o rebaixamento, precisa somar pontos, principalmente jogando em casa. Tem que transformar a Vila Belmiro como é na sua fortaleza, na sua casa, no seu caldeirão. A torcida santista, que mais uma vez prepara um corredor de fogo para receber o Peixe e apoiar, para intensificar ainda mais o desenvolvimento e o desempenho do elenco durante a partida. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Esse foi o pós-jogo de Palmeiras 1, Santos 2, mais 3 pontos na conta santista. Espero que vocês tenham gostado. Me sigam aqui nas minhas redes sociais, que estão aparecendo aqui embaixo. No Twitter, é claro, sempre publico as reportagens que eu posto, as matérias, mas também dou a minha opinião pessoal, inclusive por lá. Às 11 da manhã, o jogo foi às 4 horas da tarde, às 11 da manhã eu publiquei lá que eu estava sentindo que era no domingo, que era o dia que o Santos ia por fim quebrar esse tabu, e graças a Marcos Leonardo, a Marcelo Fernandes, a João Paulo, a Rincon, a todos os jogadores e membros da comissão técnica do Santos, tabu quebrado. Santos 2, Palmeiras 1. Se inscrevam no canal para continuar acompanhando mais vídeos. Durante essa semana pretendo trazer mais vídeos sobre capitães e sobre Tomás Rincon e outros que eu venha a achar importante. Espero de verdade que vocês tenham gostado, e se gostaram, deixem o like, por favor, para continuar me apoiando, e até a próxima. Fiquem com Deus e tamo junto!